Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais um instante. Senhor nosso Deus, nos dê o direcionamento, o discernimento da Tua palavra. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito age em nossos corações. Ó Deus, de modo que tenhamos o pleno conhecimento daquilo que o Senhor tem proposto a nós. Ajuda-nos, Senhor, neste momento. Pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, quero contar para vocês uma história, uma campanha que aconteceu em 1812, na Rússia. Não sei quantos de vocês conhecem o imperador Napoleão Bonaparte, imperador francês. Este imperador, em determinado momento, ele ficou tão grande, logo após a Revolução Francesa, onde a monarquia foi destruída e os reis foram mortos e depostos, a Assembleia Constituinte se instaurou no país e, após isso, eles ergueram um novo governo, que era o imperador, o império de um grande general, que era o imperador Napoleão Bonaparte. Napoleão começou rapidamente a tomar conta de vários lugares por ali, fazendo com que os seus exércitos avançassem e construindo então um exército tão grande que eles não viam há anos. A última vez foi o Império Romano. Mas então, Napoleão Bonaparte, ele ficou tão confiante, que ele já tinha dominado toda a Europa. Ele pensou consigo, eu consigo invadir a Rússia. Afinal, a Rússia não está correspondendo àquilo que eu estou instaurando na Europa. E ele falava com a Rússia não respondia bem. Falava com a Rússia não respondia bem. Então, Napoleão, com o seu exército, foi em direção à Rússia. E olha, Napoleão era um homem de zelo extremamente prudente. Era um estrategista de primeira linha. Mas na estratégia dele, ele disse: vamos instaurar na Rússia e vamos invadir Moscou. Quando chegarmos em Moscou, capturamos o líder e nós governaremos todo o país da Rússia. Esse era o plano. E assim eles fizeram. Eles começaram a andar em direção à Rússia, só que uma coisa estranha aconteceu. O governo russo, ele começou a fazer um estilo de guerra que chama terra arrasada, que é o quê? Conforme as tropas, e mais de 600 mil homens de Napoleão, é o que diz a história, foram nessa empreitada. Decore os números, 600 mil homens foram nessa empreitada. E conforme eles iam avançando, os russos, eles iam recuando e destruindo e queimando todas as coisas para trás. Então os russos queimavam a própria casa, queimavam os próprios lugares de apoio e de abrigo. Não tinha lugar para os franceses se abrigarem, não tinha uma casa para eles se abrigarem, não tinha comida no meio do caminho, porque eles simplesmente abandonavam suas casas e botavam fogo nelas e iam mais adentro na Rússia. Só que se você estudou um pouco de geografia, você vai perceber que a Rússia não é um país tropical. Pelo contrário, é um país muito gelado, cujo qual os franceses não estavam acostumados. E conforme eles iam entrando, mais gelados ficavam, mais neve tinha, menos recursos naturais eles encontravam e mais desafios eles viam por ali. E eles continuavam o caminho. No meio desse caminho, muitos soldados começaram a morrer de frio, de fome e de doenças no meio do caminho. E ainda assim eles prosseguiram. E conforme eles iam avançando, os russos iam recuando. Chegou até certo ponto, onde quando eles finalmente conseguiram capturar Moscou, mas não tinha ninguém lá. Não tinha um governador para ser capturado, não tinha poderes na Rússia, porque eles já haviam recuado ainda mais longe. E naquela altura, Napoleão não tinha mais o que fazer. Ele não foi bem sucedido, ele não conseguiu matar um único russo, mas teve muitos do seu exército mortos. Então ele começou a bater em retirada, voltar para a França. No entanto, lembra aquele número? 600 mil soldados foram reduzidos para 50 mil soldados, quando eles retornaram para a Rússia, sem uma única batalha. E o exército russo destruiu vários dos soldados,
deixa eu ver aqui, 550 mil soldados foram mortos nisso. São muitas pessoas, são muitos soldados. Então veja, mesmo com todo o zelo que Napoleão tinha, todo o zelo estratégico, ainda assim ele foi pego de surpresa, ainda assim ele foi surpreendido pela Rússia, e ele não conseguiu aquilo que ele queria, mesmo tendo todo o zelo. A história de Napoleão nos mostra que mesmo um líder militar com alto zelo estratégico, quando ele não tem o entendimento correto, ele pode cair e colocar o império inteiro em ruínas. E esse foi o erro do povo hebreu, o povo judeu. Eles cometeram o mesmo erro. Nesse capítulo 10 de Romanos vai falar sobre o erro de um povo que tinha zelo por Deus, mas que estava fazendo tudo errado. Uma pessoa que tinha zelo, era um povo que tinha zelo, mas eles estavam sem entendimento. Há um tipo de religiosidade, meus irmãos, que parece zelo, mas é tragédia. É fervor que emociona, mas não salva. O apóstolo Paulo está nos exortando os seus irmãos na carne, zelosos, piedosos, porém cegos para Cristo. E aqui, entre lágrimas e doutrina, ele lembra e ele nos ensina a escapar do caminho do zelo sem cruz para abraçar a justiça que vem de Deus. Veja, meus irmãos, todos nós aqui somos cristãos. Nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Nós temos zelo pela palavra de Deus. Mas se você conhecer um judeu, eu não sei se você conhece, mas se você tiver contato com um judeu, você vai ver que crianças, talvez da idade do meu filho, já sabem recitar grandes partes do Antigo Testamento, grandes partes do Pentateuco. Você vai perceber que crianças sabem de cor muitas das leis que eles têm. Isso quer dizer que eles têm um zelo tão grande, mas tão grande, que eles não têm a religião como uma parte no domingo, mas eles vivem a fé dele todos os dias de sua vida. Não quer dizer que é para ser diferente conosco. Todos os dias o cristão deve viver o cristianismo e deve viver a sua fé no auge. O problema é que muitas vezes não o fazemos. Mas o judeu tinha muito zelo. No entanto, era um zelo sem entendimento. Era um zelo sem Cristo. O tema da mensagem é a tragédia do zelo sem Cristo. Como viver livre do zelo que não salva. Em primeiro lugar, reconheça o perigo do zelo sem entendimento. Em Romanos capítulo 10, versículo 1 diz assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Paulo aqui começa com um tom afetuoso. Ele começa chamando aquele povo de irmãos. Mostra que ele não tem raiva dos judeus, ele não está com a intenção de fazer mal aos judeus, ele não está dizendo isso como uma forma de justiça para aquele povo judaico que recusou a Jesus Cristo, mas com um sentimento de tristeza, porque eles ainda não entenderam a boa mensagem do Evangelho. O carinho de Paulo está em todo o versículo, ao chamar eles de irmãos, ao mostrar que a boa vontade do coração dele é para que sejam salvos. E ele já demonstra isso no capítulo anterior, do versículo 1 ao 9, do versículo 1 ao 5 do capítulo 9, diz assim: Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Eu tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, ou seja, maldição, separado de Cristo, por amor aos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne, são israelitas, pertence-lhes à adoção e também à glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas, deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Aqui é nítido de que Paulo, ele estava sentindo uma dor e uma tristeza pelos judeus que ainda não eram salvos. Entende isso? Por vezes, quando você descobre o calvinismo, quando você descobre a fé reformada, Jonas Madureira tem uma palavra para isso que eu acho fantástico. Ainda, Jonas Madureira é um batista calvinista, e ele diz assim: quando você descobre a teologia reformada, quando você descobre quem foi Calvino, as institutas e tudo mais, nesse momento que seus olhos estão brilhando, a sua fé ardendo e você está todo animado,
vá, se tranca dentro de uma jaula, porque você é um animal irracional e você vai machucar pessoas. Sabe por que isso? Porque nós estudamos sobre predestinação, nós estudamos sobre os eleitos, nós estudamos sobre como nós somos parte de um povo escolhido por Deus, e não depende de nós a salvação, mas foi Deus e Ele nos elegeu antes do início do mundo. Quando nós vemos isso, nós falamos, nós fazemos parte desse povo. E é muito perigoso a soberba em meio disso. Entendam isso, é muito perigoso você ficar soberbo ao saber, eu faço parte do povo escolhido, e você não. E talvez até tripudiar de pessoas que estão ali lutando também. Ah, eu sou escolhido, você não. Só que não é esse o sentimento que Paulo coloca nas suas cartas. E é por isso que quando você descobre a teologia da predestinação e essas coisas, a primeira coisa que você tem que fazer é se trancar. Não fala nada com ninguém. Não escreve textão no Facebook. Não tem mais isso, né? Ou talvez tenha. Não escreve textão por lá. Se acalma. Respira. Tem muito mais. Tem mais coisa para você estudar. E lembre-se, este é só a pontinha do iceberg. E nós vamos ver como Paulo trata isso. Paulo não trata a predestinação como motivo de orgulho, mas ele trata a predestinação com tristeza no coração. É isso que ele está falando aqui. Ele diz, eles são meus compatriotas. Eu tenho grande tristeza no meu coração. É isso que ele está falando. Diga a verdade, não minto, testemunhando comigo no Espírito a minha própria consciência. Ele gasta um versículo inteiro só para dizer, eu não estou mentindo, eu estou falando muita verdade nisso que eu vou dizer agora. E aí, qual é a verdade? Eu tenho grande tristeza, eu tenho incessante dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema. O que é anátema? É maldição. Eu desejaria não ser um eleito, eu desejaria não ir para o céu, para que os meus pudessem se achegar a Cristo e conhecer a Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Eu preferiria ser maldição do que ver essas pessoas que têm um zelo, mas é um zelo sem entendimento, é um zelo só da boca para fora. É por isso, meus irmãos, que ao estar aqui, ao ser cristão, viva isso de verdade, seja verdadeiramente cristão, em todas as coisas que você vai fazer. Mas lembre-se, os que estão lá fora não são os nossos inimigos, porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Eles são campo missionário. Nós precisamos alcançá-los. O que nós devemos ter no nosso coração é tristeza e não alegria. A tragédia não é o ateísmo. A tragédia é a piedade sem salvação. Existe um fervor nos olhos, mas há trevas nos seus corações. Um fervor nos olhos, mais trevas nos corações. Versículo 2 diz, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Aqui Paulo está afirmando, eu estou dando testemunho, isso quer dizer, eu estou dizendo, eu confirmo isso, eu coloco o meu nome para provar para vocês, eu garanto, eles têm zelo. E aqui quando diz que eles têm zelo, não é que eles tiveram zelo, mas eles de maneira contínua, continuam tendo zelo, eles mantêm zelo pelo Senhor, eles guardam o sábado, eles guardam os mandamentos, eles se preocupam com o Senhor, eles vão nas sinagogas, eles oram, eles continuamente estão ali firmes e fortes. Sabe, meus irmãos, uma coisa que você vai perceber, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas existe um tipo de pessoa que não é crente, não vai na igreja, não se declara nada, não se declara cristão, mas ora e lê a Bíblia quase todos os dias. Eu conheço gente que não, se você perguntar, você é cristão? Não sou cristão, mas ela ora e lê a Bíblia todos os dias. Pois não são as práticas que vão fazer de você um cristão, não são o fato de você estar nas sinagogas, ou estar orando, ou estar lendo a Bíblia, que vai fazer que você seja um cristão. O que faz de você um cristão é crer no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Isso te faz um cristão. Mas veja, eles são sinceros, mas a sinceridade não salva. O zelo é real, mas é desviado. Paulo não é apenas uma testemunha, mas ele foi o maior exemplo desse zelo. Nós podemos nos lembrar que Paulo perseguia os cristãos, ainda
com o nome de Saulo, perseguindo os cristãos. Ele assentiu na morte de Estevão. Isso quer dizer que ele concordou. É isso mesmo, tem que apedrejar mesmo. Paulo concordava com essa destruição. Mas por quê? Porque ele tinha um zelo. Não era por falta de zelo, não era porque Paulo era cruel. É porque ele acreditava que Deus queria aquilo. Era um zelo, mas um zelo que não salvava. Era um zelo sem entendimento. Paulo não está falando que o zelo é ruim, pelo contrário, ele está elogiando o zelo dos judeus. Porém, sem entendimento leva os judeus ao erro. Aqui está a grande questão. O zelo religioso sem o entendimento correto sobre Cristo é um fardo que não salva. Israel buscava a própria justiça, tentando se justificar por suas obras, enquanto ignorava a única fonte de vida verdadeira, que era Jesus Cristo, o cumprimento perfeito da lei. Os israelitas e o povo judeu era tão apegado à lei, e eles achavam que cumpriam cada uma delas. Mas sabe o que eles faziam? Eles burlavam a lei, de alguma maneira. Como eles faziam isso? Vou dar um exemplo, são várias leis, mas vou dar um exemplo. Então, eles não podiam caminhar mais de 1 quilômetro no sábado. Era o dia do Senhor, eles não podiam andar mais de 1 quilômetro, porque senão era considerado trabalho. Andar 1 quilômetro a partir da sua casa, tudo bem. Passou de 1 quilômetro, é trabalho e você não está guardando o dia do Senhor. E você agora está sujeito às punições da sinagoga. Então o que eles faziam? No dia anterior ao sábado, eles pegavam um casaco, ou pode ser um blazer como este, eles pegavam esse blazer e andavam em direção. É bem anacrônico, tá? Não tinha isso aqui naquela época não. E eles andavam cerca de 1 quilômetro e colocavam ali o seu casaco, a sua manta, né? Colocavam ali e deixavam lá e voltavam para sua casa. No outro dia, que era sábado, eles andavam até onde estava a peça de roupa dele e aí ele dizia, até aqui é a minha casa e agora eu posso andar mais 1 quilômetro. Olha só, isso é uma das coisas que eles faziam várias coisas desse tipo, para mostrar que eles tentavam burlar. Mas será que é isso que Deus queria quando Ele escreveu as leis? Será que é esse tipo de consciência que Deus queria colocar no seu povo? Será que era uma coisa robotizada? Será que era uma fé mecânica? Não é isso o que o apóstolo Paulo trata aqui. A lei que os judeus tanto se esforçavam em cumprir nunca teve o propósito de salvar por si mesma. Pelo contrário, ela apontava para Cristo. Veja só, uma das coisas que eu fazia lá em São Paulo, como seminarista, era o evangelismo. E eu achava muito interessante porque nós íamos em casa, tipo o testemunho de Jeová mesmo. A gente ia de casa em casa, batia na porta, alguns até achavam que era testemunho de Jeová, e alguns atendiam. E quando eles atendiam, gente, posso fazer uma pesquisa com você? Pode. E aí, em uma dessas pesquisas, eu até tive a oportunidade de pegar um ateu e conversar com ele, mas é uma história para outro lugar, para outro momento. Mas aí, fui lá e chamei essa pessoa, a pessoa vinha, você conhece os 10 mandamentos? Conheço. Você guarda os 10 mandamentos? Guardo. Ou às vezes a pessoa falava, não, alguns não, mas alguns falavam, não, eu guardo todos. Super incrível. E aí você começava a falar, você já matou alguém? Não, eu nunca matei ninguém. Nunca matei ninguém e tudo mais, eu acho errado quem mata, tem que estar na prisão. Pois é, mas você sabia? Tá, você nunca matou ninguém, mas você já ficou com tanta raiva de alguém que você chegou a falar, essa pessoa não quero ver nem pintada de ouro. Já aconteceu isso com você? Ah, não, já. Ah, tem gente que irrita também, né? Ah, já aconteceu comigo. Pois Jesus falou que você matou essa pessoa. É isso que Jesus fala. Você já traiu? Não. Pois Jesus disse que só de olhar com segundas intenções, você já adulterou com aquela pessoa. Olha só que interessante isso. Isso mostra que a lei, se você for muito sincero com a lei, você vai falar, eu pequei em todos. Eu desobedeci meus pais, não honrei pai e mãe, eu adulterei com os olhos, eu matei no meu coração, eu roubei, às vezes fisicamente, às vezes da minha mente, eu desejei, eu me senti inveja, e você vai colocando todos aqueles sentimentos que você já teve e diz, meu Deus, então não tem salvação para mim. Se tem 10 mandamentos, e desses 10 mandamentos eu estou olhando, e praticamente eu não consegui cumprir nenhum, eu vou para o inferno. Mas aí entra a graça.
Entende que a lei é uma sombra de Cristo. A lei veio para nos mostrar quem viria para dar a salvação. A lei não foi feita para que você conseguisse cumprir todas elas, mas a lei foi feita para mostrar o seu estado de pecaminosidade. Porque o ser humano estava tão imerso, tão morto em seus delitos e pecados, que não conseguia nem enxergar os seus pecados. E se você for conversar com alguém que não tem um pingo de fé, e perguntar se ele é um pecador, ele vai dizer que não é. Eu ajudo algumas pessoas, eu sou bom, eu sou uma pessoa boa. E nós que estamos aqui na igreja, nós olhamos para nós e dizemos, olha, eu sei o tanto que eu peco. Eu sei o tanto de coisa que eu já fiz contra o Senhor. Eu já sei o desserviço que eu pratiquei em nome do nosso Deus. E veja, é uma súplica para a nossa geração. Muitos ainda vivem presos nos erros religiosos vazios, sem o entendimento correto sobre a justiça de Deus, que é Cristo. Troque o zelo sem entendimento por um relacionamento profundo com Cristo. Muitos na igreja hoje são como judeus no tempo de Paulo. Tem zelo, mas não tem entendimento. São pessoas que se apegam a regras e tradições, mas não amam as pessoas. Entende? Eu estou colocando aqui regras e tradições, não estou colocando palavra ou confessionalidade. Nós devemos ter a palavra como regra de fé e prática. Mas, por vezes, nós colocamos outras regras que não estão na Bíblia. Por exemplo, na hora do louvor, eu vi que algumas pessoas bateram palmas e outras não. Eu não sei qual a opinião da igreja sobre isso, eu nunca perguntei. Mas a grande realidade é, isso é uma coisa que está definida na Bíblia? Ou, às vezes, se você não concorda, será que não é só religiosidade? Essa é a questão. Se você quer louvar, louve. Se você quer levantar as suas mãos, levante as suas mãos, não há impedimento para isso. Se você quiser bater palmas em nome do nosso Deus, bata palmas em nome do nosso Deus. Porque não há impedimento para isso, só que no culto, e aí sim, a Bíblia mostra isso, não tem lugar para palmas para homens. Então, ao final da minha pregação, eu não vou me curvar para que a igreja bata palmas e diga, olha que grande pregador. Mas quando você bate palmas rítmicas, né, para o louvor, quando você louva o nome do nosso Deus, não há mal nisso. E por vezes, e tantas outras coisas que eu poderia citar aqui, muitas vezes nós ficamos presos em pragmatismos, em regras engessados. Ah não, mas o presbiteriano não bate palma. O presbiteriano não faz isso. O presbiteriano não faz aquilo. Eu não acho. E eu acredito que muito reformado, por exemplo, Jonathan Edwards, tenho certeza que estaria batendo muitas palmas na hora do louvor. Veja, julga os irmãos por padrões humanos, mas não vivem pela graça. Servem na igreja, mas não se relacionam com Cristo. Tentam consertar os outros, mas não deixam Deus transformar os seus próprios corações. Meus irmãos, existem muitas pessoas, não é o caso de vocês, mas existem muitas pessoas que na hora da pregação a cabeça está em outro lugar. Na hora da pregação a cabeça está na roupa que vai lavar, no que vai comer depois, no que vai fazer amanhã, no que vai fazer depois de amanhã. Na hora da pregação, quando o pastor começa a exortar o seu coração, ao invés de você receber aquela palavra para você dizer, nossa, eu preciso mudar de vida, a sua cabeça está, não, essa palavra é para aquele irmão, que pena que aquele irmão não veio, hein? Nossa, essa aqui é para o meu vizinho, nossa, essa aqui é para aquele ali, ó. Essa aqui é para a Laura, minha esposa, agora ela viu o que o pastor falou para ela. Não faça isso. Toda a palavra pregada aqui do púlpito é para você, meu irmão, é para o seu coração, não é para o coração do seu marido, não é para o coração da sua esposa, é para o seu coração. Entenda isso, porque senão você vai entrar e sair dessa igreja do mesmo jeito, você não vai ter mudança, nada vai mudar na sua vida. Agora, quando você entende o que Deus pode fazer na sua vida por meio da pregação da palavra, o que Deus pode fazer pela sua vida com correto zelo pela palavra, aí as coisas mudam. As coisas mudam, você começa a andar em santidade. Aquela fortaleza que você tinha, que você não conseguia parar,
o pecado que você comete, agora você consegue resistir, você consegue lutar, você consegue brigar. Aqueles problemas da sua casa, problemas financeiros, problemas de dificuldade de relacionamento, Deus está ali e Ele acaba te ajudando por meio da palavra. É a palavra, não vai ser uma profetada que eu for dar aqui, que vai mudar a sua vida, é a palavra de Deus, porque nada que saia da minha boca que não está na palavra, vem de Deus. Somente a palavra, esta verdadeira profecia, o verdadeiro profeta fala da palavra de Deus. Não fique esperando apontar o dedo, sua vida vai ser assim, não. Leia a palavra, tenha mudança por meio da palavra, viva o verdadeiro zelo, ouça a pregação e aplique para a sua própria vida, não para a pessoa que está do seu lado. Em segundo lugar, renda-se à justiça de Deus e não à sua própria. Renda-se à justiça de Deus e não à sua própria justiça. Versículo 3 diz: portanto, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Aqui é o termo desconhecendo ou ignorando, da mesma forma que o zelo era constante, a ignorância também acompanhava essa constância. Da mesma forma que os judeus eram zelosos, eles também eram ignorantes quanto a Cristo, mostrando que não apenas desconheciam, mas eles ativamente ignoravam a Deus. Quantas pessoas hoje vivem assim? Sabem que Deus existe, sabem da palavra que é dita, portanto são indesculpáveis perante Deus. Entenda isso, cada pessoa que você prega o evangelho, você está pregando duas coisas para essa pessoa. Para vocês que estão aqui hoje, vocês estão recebendo dois tipos de pregação aqui hoje, ao mesmo tempo. Para maldição e para edificação. Aqueles que não entenderam, aqueles que não aceitam Jesus como Senhor e Salvador, estão recebendo esta palavra como maldição, porque vocês estão sabendo cada dia mais sobre a palavra de Deus. Isso torna vocês indesculpáveis perante o Senhor de continuar em caminhos tortuosos. Mas se você é cristão, você vai sair daqui edificado pela palavra de Deus, porque a palavra não volta vazia e ela produz frutos no nosso coração. E aqui carrega um tom de ignorância culpável para os judeus, semelhante àquela descrita em Romanos 1:21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos dos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Olha, o que diz aqui é que as pessoas tomaram conhecimento de Deus, mas não aceitaram Deus como Deus. É você dizer: eu sou cristão, mas Cristo não manda em mim. Eu sou cristão, mas eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Eu sou cristão, mas eu não estou sob o governo de nenhuma igreja. Eu sou um desigrejado. Não existe isso de desigrejado, gente. O crente anda em bando. É igual lobo. Se andar sozinho, morre. Crente anda em bando. Nós precisamos andar juntos, em comunhão. É por isso que momentos como este do pós-culto vai ser tão importante. Desfrute disso. Entenda que cada pessoa que está aqui é seu irmão com sangue celestial. Nós precisamos nos amar de maneira árdua e precisamos nos esforçar para isso, para nos conhecermos e nos amarmos. Não se trata de uma ignorância inocente, mas de cegueira deliberada, uma rejeição obstinada da revelação da justiça de Deus sobre nós. Portanto, meus irmãos, é um ato de rebeldia e não um acidente. Por vezes nós não adoramos ao nosso Deus, por vezes nós não fazemos as coisas como devem ser feitas, não porque nós não sabemos. Você sabe, você não faz porque você não quer. E o que diz em Hebreus 10:26 marcou a minha vida profundamente. A minha esposa é minha testemunha. Eu acho que de todos os sermões que eu preguei, talvez 90% deles, eu cito Hebreus 10:26. Isso porque eu me lembro quando, no tempo da minha conversão, eu tinha comprado um carro, um Fiat Uno vermelho, 96, se eu não me engano. Muito bom aquele carro, muito bom.
indestrutível, né, como dizem. E lá no interior de Minas Gerais, estava com aquele carro andando para cima e para baixo e tudo mais. Eu amava andar com aquele carro. Só tinha um grande problema. Eu não tinha habilitação para andar com aquele carro. Mas eu andava para tudo que é lado. E eu andava escondido do pastor e escondido dos presbíteros da igreja. Então eu ia desviando ali dos pastores, dos presbíteros Fábio ali, ó, e desviando. Se eu visse o carro dele de longe, eu andava em outra rua para não encontrar. E tinha um presbítero que era um chaveiro, o presbítero Sérgio. E certo ponto eu estava andando com esse carro e o carro simplesmente parou de funcionar numa avenida. E deu um tempinho, quem me encosta exatamente do lado? O presbítero Sérgio. Ele para, olha para mim, dá aquele sorrisinho. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, presbítero? Tá precisando de ajuda? Eu, tô. E ele foi, desceu lá, me ajudou, não falou um A, não disse nada. Inclusive era meu discipulador, o presbítero Sérgio. Depois eu fui conversar com ele, ele disse assim, Hebreus 10, 26. O que tem? Hebreus 10, 26. E saiu. Não falou não falou nada. Só me disse isso e foi embora. E aí eu fui ler Hebreus 10, 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelo pecado. Isso aqui me quebrou profundamente. Eu olhei para isso e eu disse, como isso? Então eu recebi a verdade que vem de Deus, eu recebi a palavra da verdade, e agora eu estou vivendo como se eu não tivesse recebido. E o que diz aqui? Aquele que vive deliberadamente em pecado, depois de ter recebido o dom de Deus, já não resta mais sacrifícios pelos seus pecados. E a palavra depois continua, ele só me falou até o 26, mas depois eu terminei de ler. E aí vai dizer que é como se nós estivéssemos crucificando Cristo novamente. E ele piora, ele diz, é como se você calcasse os pés nas feridas do Salvador. Judiasse de Cristo mesmo, mediante ao seu pecado deliberado depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade. É isso que acontece, meus irmãos, quando você continua pecando, mesmo sabendo que está em pecado. Existe o pecado na vida do crente que ele deve ser um acidente. Ou seja, eu pequei, mas eu não queria ter pecado. É o que Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. É como se fosse um ato involuntário, eu não quero fazer, eu não quero mais pecar, mas eu continuo pecando. Essa é a vida do crente. Mas tem muitos crentes que se entregam ao pecado, eu sou pecador mesmo, eu sou assim, eu vou viver assim, eu vou pecar mesmo. Aquele que vive deliberadamente em pecado não ama a Cristo. Aquele que vive deliberadamente em pecado mal aceitou a Cristo. A justiça de Deus não é um padrão a ser alcançado, mas uma dádiva a ser recebida. Veja, meus irmãos, Deus não quer sacrifícios, Ele quer obediência. Obediência. E existe uma música muito boa chamada, não vou lembrar o nome da música, mas ela diz assim, que é meu, somente meu, Deus falando, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. O trabalho é meu, mas o seu trabalho é descansar em mim. A justiça de Deus não é algo que podemos construir ou alcançar por esforço próprio. É um presente que recebemos por meio da fé em Cristo. Isso significa que não apenas trouxe a justiça de Deus, mas Ele, Cristo, é o próprio Deus. Os judeus tentavam se justificar por meio da lei, mas Cristo já cumpriu perfeitamente toda a lei. Eles tentavam apresentar suas obras como mérito, mas Cristo é a única obra perfeita e aceitável diante de Deus. Eles não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, mas Cristo se sujeitou a morrer naquela cruz para te fazer justo perante Deus. A comida de Jesus era fazer a vontade do Pai. É por isso que devemos obedecer ao nosso Deus. Você já teve a sensação do que o que você está fazendo dia após dia não é suficiente? Já aconteceu com você? Você já teve a sensação de que você precisa se consertar antes de se achegar a Cristo? Você já teve a sensação
de que você precisa ser impecável para ser aceito. Você precisa fazer as coisas muito certinhas para que você seja aceito. Essa é uma mentalidade que é o erro dos judeus. Paulo criticou isso, porque eles queriam construir a sua própria justiça. A verdade é que ninguém pode ser justificado por esforço próprio. Cristo já fez tudo por você. Não tente andar por aí tentando agradar as pessoas, tentando agradar o pastor, tentando agradar os presbíteros, tentando agradar a igreja, tentando agradar o seu chefe, tentando agradar a sua família. E isso vai te sufocar de tal forma que você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Porque Deus não te chamou para isso. Você não foi feito para sair agradando as pessoas, muito menos para ter temor de homens. Deus te chamou para ser obediente à palavra de Deus e amar ao Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas. É isso. Isso não significa que você não deva buscar a santidade, mas a santidade não é o caminho para ser aceito por Deus. Ela é fruto por já ter sido aceito por Ele em Cristo. Entenda, você não busca santidade para ser aceito por Deus. Você busca santidade porque você já foi aceito por Deus. Muitos vivem exaustos tentando dar conta de tudo. Trabalho, família, expectativas sociais, redes sociais, deveres religiosos, e acham que precisam ser bons o suficientes, mas para Deus, a verdade é que ninguém é bom o suficiente em si mesmo. A nossa justiça é falha. O estresse de tentar controlar a sua vida, de alcançar um padrão de perfeição, de se comparar aos outros, é um peso que Cristo já pagou naquela cruz por você. Não volte para isso. Cristo já pagou o preço por tudo isso naquela cruz. Terceiro e último lugar, meus irmãos, creia em Jesus Cristo como o fim da lei para a justiça. Esse ponto é um pouco mais curto, mas ele tem muita profundidade. Versículo 4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E aqui existem dois pontos de visões sobre qual é o fim da lei ser Cristo. O primeiro é um clímax, uma consumação. Cristo é o ponto culminante da lei, aquilo para o qual ela sempre apontou. Ou seja, Cristo é para onde a lei está apontando. E tem o ponto de conclusivo: em Cristo cessa o propósito da lei como caminho para a justiça, pois Ele cumpre a lei. Então, Cristo como ápice da lei, para quem a lei apontou, ou Cristo como cumpridor perfeito da lei. Eu creio que existe uma harmonia nesses dois pensamentos. Cristo é para onde a lei apontou, mas é também para onde se cumpre a lei perfeitamente. A lei sempre foi clara ao apontar para Cristo por meio de sombras e também de figuras, como umas notas preparatórias para uma sinfonia. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de ir a uma orquestra, e você vai ver que na orquestra você tem vários instrumentos diferentes tocando, e eu amo orquestra, e cada um toca notas diferentes. E uma coisa que eu sempre achei engraçada, e a gente viu até no final do ano passado, quando fomos em uma orquestra, o papel da pessoa que fica na percussão, que seria talvez o papel da Fabiola ali, né? E ali eles não têm uma bateria, tem a bateria, mas eles não estavam usando na orquestra que nós fomos, mas ele tinha um prato e ele tinha não sei o nome, mas que bate no bumbo assim, né? E eles estavam ali, e de repente a orquestra toda acontecendo, som para cá, violino ali, o rapaz do violino dando a vida ali no violino, e o rapaz da percussão estava com 2 pratos na mão assim, esperando. E a orquestra acontecendo, e o violinista suando a camisa, e ele ali com o prato esperando. Até que chegou o ponto que ele bateu o prato e colocou o prato do lado e continuou assistindo a orquestra junto com a gente. Esse foi o trabalho dele na orquestra. Ele bateu ali e depois desistiu. Enquanto isso, o violinista estava sofrendo. Eu achei isso engraçado, mas é para que vocês entendam uma coisa. Cada um tem o seu papel. Se não fosse aquele prato, não teria o efeito desejado pelo maestro. E assim a obra de Cristo, ela é como se fosse uma sinfonia completa. É por meio de Jesus Cristo que
canção se completa. É como se as profecias fossem as notas. É como se cada lei fosse os acordes que estavam ali tocando e dava o tom aos instrumentos, e Cristo é a canção completa. É quando tudo isso se move. A justificação é pela fé, e pela fé em Jesus Cristo. Em Gálatas capítulo 2 diz: sabendo contudo que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela lei em Cristo, e não pelas obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. A justificação é mediante a fé em Cristo Jesus. E isso é claramente ensinado em todas as Escrituras. Paulo enfatiza que ninguém pode ser justificado pelas obras da lei, mas somente pela fé no Senhor em Jesus Cristo. Percebe isso? Ao final das contas, o que vai te levar a ser cristão? O que vai te levar a Cristo? É ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Creia nisso, viva isso. Cristo é o que cumpre a lei no nosso lugar. Nós não conseguimos cumprir a lei. A gente pode olhar todos os 10 mandamentos ou todos os mandamentos judaicos, você não vai conseguir cumpri-los. Mas Cristo, por meio de Cristo, nós cumprimos essa lei. A obediência de Jesus e a sua justiça são imputadas ao crente. A lei já não nos condena, pois em Cristo nós cumprimos tudo por meio dele. Cristo é a resposta do dilema da humanidade. Ele cumpriu perfeitamente a lei que nós nunca conseguiríamos cumprir. Ele carregou a maldição da lei ao morrer por nós naquela cruz. Ele nos veste com a sua justiça quando nós cremos nele. Se Cristo é o fim da lei, isso significa que só há um caminho para a salvação: crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crer em Jesus vai muito além do que dizer eu acredito. É impossível continuar o mesmo depois de receber a boa notícia do Evangelho. Olha, se alguém me perguntasse, se você não fosse crente, você seria o quê? Eu diria morto, porque é isso que a Bíblia diz: morto em meus delitos e pecados. Eu não consigo me ver em nenhum outro lugar. Eu só consigo me ver aqui na igreja. Mas e se eu não fosse pastor? Então eu seria um bom presbítero. E se eu não fosse presbítero, um bom diácono? Ou um bom membro da igreja? Mas eu frequentaria a igreja, eu amaria a igreja, porque a igreja para mim é tudo. Eu estava conversando com um pastor aqui da cidade, e estava tomando um café com ele, conversando, e ele me perguntou como que foi o meu chamado para o pastorado. Ele disse: você era membro de alguma igreja e você ficou empolgado com teologia e quis fazer teologia para poder aprender mais? Eu disse: não foi isso. Quando eu quis ir para o seminário, eu não sabia nem o que era teologia. Eu não fazia ideia do que era teologia. Mas eu queria cuidar das pessoas. Eu queria estar junto com os crentes todos os dias da minha vida. Eu queria estar na igreja. Eu queria viver a igreja. Eu queria isso. Eu não sei e foi isso que eu disse para o pastor da minha conversão. Eu disse: pastor, eu não sei exatamente o que eu quero, mas eu quero viver na vida da igreja para sempre. Eu amo a igreja. Eu me preocupo quando o irmão não está aqui. Eu me preocupo quando o irmão está com uma carinha um pouco cabisbaixa. Eu me preocupo quando tal pessoa não veio para o culto. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma conversão, pastor. Quando eu estou vendo um batismo, o meu coração se alegra. Eu quero viver isso todos os dias da minha vida, para o resto da vida. Ser crente é você participar do corpo da igreja como um todo. É amar cada detalhe da igreja, cada irmão que está aqui. Tenha isso. Meus irmãos, muitos crentes vivem cobrando dos outros um padrão que nem eles mesmos conseguiram cumprir. Isso acontece na igreja, no casamento, na criação dos filhos, no trabalho. Nós exigimos uma perfeição e nós esquecemos que só Cristo é perfeito. Cuidado na sua casa. Nós incorremos nesse erro. Você olha para os seus filhos e diz: ele não vai ser como eu. Ele precisa ser melhor do que eu. Então você coloca sobre ele um fardo que você não carregou e você não consegue carregar. Você olha para a sua esposa e você espera que a sua esposa seja que nem você. Que sua esposa seja melhor do que você. Você espera que a sua esposa saiba de coisas que ela não sabe. Você espera uma perfeição. Você olha para o seu marido e espera que ele seja uma mulher.
Porque você quer que ele saiba arrumar todas as coisas, você quer que ele tenha todos os dons que uma mulher tem, e também os dons que o marido tem. Só que Deus nos fez diferentes. Haverá aquela pessoa que não sabe, não consegue lidar muito bem com a limpeza da casa, não sabe organizar a coisa, as roupas ficam jogadas, e tem essa pessoa. E tem outra pessoa que é metódica, certinha, guarda tudo assim, dobra a roupa certinho, passa a roupa para dobrar, aquela coisinha, tudo bonitinha, passa até perfume. Geralmente essas duas pessoas casam uma com a outra. E é uma guerra, porque uma está dobrando a roupa, a outra está amassando a roupa ali. Mas veja, isso acontece também na igreja. Isso acontece no casamento, na igreja, na criação dos filhos, no trabalho. Você encontra pessoas diferentes de vocês. E o que nós devemos fazer é tomar todo o cuidado para amar cada uma delas na nossa simplicidade e na sua simplicidade. Então perceba, a gente não tem que julgar uns aos outros. Nós temos que nos apoiar. Vai ter coisa aqui que eu vou pedir muita ajuda de vocês. Eu vou dizer, isso aqui eu não sei fazer. Isso aqui para mim é difícil. Não estou conseguindo fazer. Hoje, deste modo, eu estava aqui tocando violão e eu tenho dificuldades com tocar violão e cantar. E eu estava tentando fazer os dois ao mesmo tempo e não estava saindo. Então, eu até falei com o Edilson, com a Laura, falei, vocês seguram aí, eu vou só tocar. E eles disseram, tudo bem, a gente vai. E foi. E isso é bom, e isso é bênção. Quando um irmão entende, olha, essa aqui é uma fraqueza minha, eu não consigo ir além disso. Chegou um momento, eu vou até aqui. Daqui para frente eu não consigo ir. Você vai comigo aqui? Você me ajuda nisso? Você canta, eu toco? Porque eu não consigo tocar e cantar. Não, eu canto, você toca. Beleza. Assim é na vida da igreja, meus irmãos. Nós devemos fazer isso. Vai ter coisa que o irmão vai conseguir fazer e o outro não. Vai ter coisa que o Shell vai fazer muito melhor do que a Adriana. Vai ter coisa que o presbítero Fábio vai fazer melhor do que o outro. E é assim que funciona a vida da igreja. E que maravilhosa é a vida da igreja. Porque se cada um tem um dom, então nós temos muitos dons. Por exemplo, nós estamos agora indo para nos mudar para um novo lugar. A gente vai falar sobre isso nos avisos, né? Para o novo templo. E eu já sei agora, eu não sou eletricista, mas eu sei que eu tenho eletricista aqui. Então, eu não estou preocupado com o eletricista, né? Não estou preocupado, não é uma preocupação que eu tenho. Por quê? Porque tem no corpo. E é sobre isso. A gente não tem que se preocupar com os dons que nós temos no corpo, porque os dons são para nós. É para todos nós. Da mesma forma que um dia você vai precisar dos meus dons e eu estarei lá, presente por vocês. É assim que a gente deve ser como corpo de Cristo, mas um zelo com entendimento, não sem entendimento. Nós criamos por vezes um ambiente pesado para a igreja, onde as pessoas se sentem sufocadas ao invés de serem levadas para Cristo. A igreja tem que ser um ambiente leve, meus irmãos. Eu quero que vocês saiam daqui dizendo, nossa, que pena que acabou, eu quero mais. E aí eu vou dizer para você, não tem mais, agora é só na quinta-feira. Mas só na quinta-feira? Vai embora, porque o diácono vai tirar você daqui se você não sair. É isso, mas eu não quero sair. Mas você vai ter que ir, senão o João Pedro vai tocar você daqui, vai ter que ir embora. É isso, é um lugar que você não quer sair, é um lugar que você não quer ir embora. Porque a vida da igreja é essa, é deliciosa, é boa de estar. Se você é muito exigente consigo mesmo e com os outros, lembre-se, a justiça não vem das nossas obras, mas de Cristo. Cristo é o cumprimento da lei, e isso significa que você não deve ficar tentando provar o seu valor. Cristo já provou o verdadeiro valor seu por amor naquela cruz. Conclusão. A tragédia de zelo sem Cristo. Como viver livre do zelo que nos salva? Nós vimos, ponto 1. Reconheça o perigo do zelo sem entendimento. Ponto 2. Renda-se à justiça de Deus e não à sua própria. Ponto 3. Creia em Cristo como fim da lei para a justiça. Meu irmão, renda-se a essa verdade. Renda-se, saia do peso de uma justiça própria. Corra para os braços do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia de abandonar o seu esforço inútil de tentar se justificar. Hoje é dia de lançar fora a sua confiança e viver inteiramente sobre Cristo. Hoje é dia de se submeter à justiça de Deus e viver pela fé no Cordeiro que verteu o seu sangue por você. Que nunca sejamos encontrados no erro de Israel, tentando alcançar um lugar diante de Deus pelas nossas próprias forças, mas que sejamos encontrados em Cristo,
vestidos de justiça, amados por seu sacrifício, firmados em sua graça e esperando somente nele, até que ele venha. Amados irmãos, se é para sair com uma mensagem no seu coração do que foi pregado aqui hoje, leve esta palavra: não viva a fé como um peso, viva a fé com alegria. Cristo não veio para trazer mais fardo, Ele veio para retirar o fardo. Na igreja da minha conversão, em Tupaciguara, Minas Gerais, na sua parede estava escrito: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não diz: vinde a mim, todos que estão cansados, que eu vos colocarei mais carga. Vinde a mim, todos que estão cansados, que eu vou judiar ainda mais de vocês. Mas eu vos aliviarei. Significa que a fé é para tornar as coisas simples. Você vem para cá na igreja para recarregar sua bateria. E amanhã, segunda-feira, mais um dia debaixo do sol, você começa a viver um novo dia com Deus. Você foi alimentado. Você saiu daqui, você se alimentou. Agora vai e prega esse evangelho que você ouviu. Agora vai e viva esse evangelho que você ouviu e ame ao seu próximo, assim como Jesus te amou. Vamos orar, meus irmãos.